Hello, bem-vindos a mais um episódio de Sou Amarela. Antes da gente começar a nossa conversa com a convidada de hoje, a gente precisa agradecer as nossas parceiras, que hoje são a Aira Kimono e a Oi Kiyomi. Obrigada pela parceria. Todas as informações, redes sociais, estão todas aqui na descrição do vídeo, inclusive cupons de desconto, que a gente também estamos fornecendo para vocês. E também aproveitem para se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo para que a gente possa alcançar muitas outras pessoas e levar essas nossas conversas, as nossas histórias para outros lugares também. Hoje a gente tem aqui a psicóloga Tatiane Titani. Muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje, um prazer. Obrigada, o prazer é meu, obrigada pelo convite. Conta um pouquinho da sua trajetória pra gente, pessoal, profissional, como que tudo se entrelaça aí pra você? Venho de uma família com 2 irmãos, tenho um irmão e uma irmã. Meus avós paternos são japoneses, eram, né, enfim. E os meus avós maternos já nasceram aqui no Brasil. Eu venho de um lugar, acho que comum para nós, né, de uma certa rigidez, de cobranças, perfeccionismo, muita performance. A minha história basicamente foi pautada nisso, né? Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que ser uma boa pessoa, tem que ser obediente, boazinha, que impactou desde relacionamentos, né, de amizades, casamento, a escolha profissional também. Vem tudo a partir disso, né? De onde que veio, né, essa conexão com a psicologia? E aí você já traz muito da sua vivência pessoal, né, da sua experiência pessoal mesmo. Sim, porque eu acho que se dependesse dos meus avós e dos meus pais, eu teria sido médica, Jura? né? Aquelas 3 opções básicas, né? Eu teria que ter sido ou engenheira, ou médica, ou advogada. Eu sempre gostei de cuidar de pessoas, ou de coisas, de bichos, né? Então, eu sabia que eu seria da área da saúde, mas eu não sabia muito das opções, enfim, porque a ideia é que, não, você vai fazer cursinho, vai estudar para prestar medicina, e foi isso que eu fiz. Já estava, tudo certo. Estava traçado o meu destino. Eu nem acho que eu teria sido uma médica ruim, acho que Sim. Teria sido bom também. A vida foi desenhando outras coisas para mim, né? No fim, eu fiz o cursinho, fui obediente, prestei medicina, mas é muito difícil, tinha que ter muita dedicação, e eu também nem sei se eu, no fundo, nem sei se eu queria muito, né? Então, enfim. E aí eu prestei para algumas áreas que são próximas, né? E fui estudar ciências biomédicas em Botucatu. Um belo dia eu comuniquei à minha mãe que eu não ia mais, que aí eu ia fazer psicologia. Porque aí lá eu conheci um pouco, né? Eu conheci pessoas falando de psicologia, antropologia, sociologia, e aquilo foi despertando e mexendo comigo, e eu falei, acho que eu quero outra coisa. Eu quero outra coisa. E como é que foi você contar para ela, até por conta dessa criação, essa educação mais rígida que você teve, você sair desse plano, né, que foi feito? Como é que foi essa conversa para você, né, principalmente? Talvez tenha sido o meu primeiro ato de rebeldia, digamos assim, porque não tinham conversas, né? Não tinham coisas assim, putz, como que tá a faculdade? Você tá gostando? Você não tá? Né? Eu saí de São Paulo, enfim, como é que é lá? Me conta. Não tinha muito isso, era simplesmente cumprir o que eu tinha que fazer. Ir para lá de domingo à tarde
estuda durante a semana, volta para São Paulo sexta-feira à noite, faz as provas, estuda, faz o estágio, faz sei lá o que tinha que fazer. Então não tinha muita abertura para não gostar, né? Ou para dizer, puxa, tá difícil, eu não gostei de sair de São Paulo, ou qualquer coisa. Eu demorei para falar, eu falei para minha mãe no domingo à noite, que era o horário de ir, e ela falou, ué, mas você tá assim ainda, você não vai? Como assim? Então, eu não vou nunca mais. Então, deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que é? Gente. Eu não vou nunca mais. E eu acho que também por medo, né? De como. Não sabe nem como contar, talvez. Exato. Exatamente, e da reação, né, porque a minha mãe, hoje ela é um pouco mais light, mas a minha mãe, ela é uma pessoa mais dura, né, mais crítica, mais rígida. A gente queria fugir de bronca, né, a gente sabia que ia vir uma bronca ou, sei lá, ia vir alguma coisa que não é muito legal. E aí ela... Pelo amor de Deus, já tá no final do ano, você tem que terminar. E eu assim, mãe, mas eu nem comecei, né? Assim, é o primeiro ano, dá tempo de eu mudar, eu já sei o que eu quero fazer. E, enfim, foi assim, meio conturbado, mas no fim ela teve que aceitar, porque assim, eu não ia voltar. Sim, não fazia mais sentido para você continuar. Passado quanto tempo ali? Você já tinha decidido, você já sabia onde, o que, você já sabia como fazer esse movimento até para psicologia? Tive apoios, assim, né? Meu pai apoiou, meus avós que não sabiam muito, porque eles não fizeram faculdade, eles não sabiam nem o que estava acontecendo. Eles falaram, tá tudo bem, vamos lá, né? Nossa, então, seu assim, pai super te apoiou. E aí eu falei, pai, me ajuda aí com um intensivão, deixa eu fazer um intensivão só para eu prestar o vestibular, eu só vou fazer 2 vestibulares. E aí ele falou, não, tá bom, vai. E aí acho que teve um equilíbrio, né? Acho que um que não gostou muito, como assim, super frustrada, crítica, e eu também tive um outro lado que falou, tá bom, se é o que você quer, então vai. E aí foi uma coisa que você teve certeza, do tipo, não, realmente é isso que eu quero fazer, não, nem cogitou explorar outras áreas? Não. E você falou até da conexão que você tinha, que você falou que você gostava de cuidar, né? Que você sempre gostou de cuidar, e você falou de animais e tudo. Você tem uma experiência muito grande com a parte de pets, né? De cuidado de pets. Você pode contar um pouco disso também, até para a gente falar dessa parte, porque é uma parte que a gente já conversou antes, tudo, me conecto e me identifico muito com a sua história, mas é uma parte que, tipo, fazendo as nossas pesquisas, estudando um pouco, falei, nossa, mas eu não sabia que ela tinha essa parte, não, e é muito recente também, né? Mas você ficou bastante tempo, você pode contar um pouquinho disso também? Eu acho que os animais, eles sempre fizeram parte da minha vida, especialmente os cães, né? Desde criança, sempre teve cachorro na casa da minha mãe. Quando eu fui fazer a escolha, né, alguém falou para mim, putz, você gosta tanto de cachorro, por que você não faz veterinária e tal? Aí eu falei, putz, mas eu não gosto de cuidar assim, né? Assim, o cachorro doente, fragilizado, e a gente sabe que, enfim, não é só isso que o veterinário enfrenta, né? E aí eu falei, não, eu acho que não, eu gosto de pets, mas de um outro jeito, não assim, não como veterinário. E aí, no meio do caminho, né, eu terminei a psicologia. Tinha uma colega da minha sala que falava assim, ela falava, eu vou trabalhar com pet terapia. Vou trabalhar com pet terapia? Daí eu falava, gente, o que essa pessoa tá falando, né? Não, eu vou trabalhar com pet terapia, tal, não sei o quê. E eu falei, tá bom. Não entendi na época, mas ficou guardada na minha cabeça. E aí, depois de alguns anos de consultório, eu comecei a ouvir falar, eu assisti a uns documentários de cães dentro de prisões nos Estados Unidos, né? A parte onde os presidiários faziam aquela educação básica de cães-guia. E eu falei, nossa, gente, o que é isso, né? Achei super interessante e comecei a pesquisar. Aí eu descobri aqui no Brasil 2 ONGs que faziam um trabalho mais ou menos assim e que levavam os cães
para fazer visitas dentro de hospitais e casas de repouso. E aí eu comecei a ir atrás, eu comecei a estudar comportamento animal, eu trabalhei também só com essa parte de comportamento de cães. E as coisas começaram a se encaixar, porque eu comecei a encontrar outras pessoas que queriam fazer esse tipo de trabalho, né, esse tipo de intervenção. E foi aí que eu aprofundei mais ainda meus estudos. E aí a gente criou um grupo, no fim se transformou numa ONG, né, que é o Instituto Cão Terapeuta. Hoje atende alguns hospitais importantes daqui de São Paulo e casas de repouso também. Já fizemos creche, né, com crianças. Você imaginou que em algum momento, porque tem muito a ver com a sua área de psicologia, a parte de comportamento, de cuidar, de ir nesse lugar de terapia, de cura, você imaginava em algum momento que, tipo, o seu interesse por cães ia misturar com a psicologia, ia cruzar essa linha? Porque eu fico olhando e falo, gente, como que você fez essa relação, assim, né? Isso. Foi uma coisa meio orgânica até, porque eu fui, pesquisei, daí eu encontrei pessoas, daí eu fui estudar, e daí eu encontrei mais pessoas, e aí essas outras pessoas... Vamos lá. Enfim, a gente teve que se movimentar para oficializar, deixar a coisa tudo, né? Tivemos que ter um CNPJ, contratamos uma advogada para fazer o estatuto, fizemos uma assembleia. É que foi acontecendo. Quanto tempo que existe o Instituto? Existe há 14 anos, acho. Uau! Nossa, tem bastante tempo. Sim. E você ainda faz parte do Instituto? Sim, eu faço parte. Eu fui presidente até o ano passado, até junho do ano passado. E aí eu saí da presidência e hoje eu estou como suporte. Eu estou ali com as meninas da parte comportamental, né? Que ajuda a selecionar os voluntários, que ajuda a avaliar os cães. Então eu saí um pouquinho da linha de frente e agora estou aqui mais no suporte. Qual que é a especialização que você tem à frente, assim, que você mais cuida? Eu tenho um antes e depois, né, de psicologia, além dessa parte dos cães, eu tenho antes e depois da maternidade. Então, até eu virar mãe, eu era uma profissional, mas o pós-maternidade, assim, virou a minha chave no pessoal e no profissional também. É que aí eu entendi um monte de coisas, um monte de angústias das mulheres que... Um monte de angústias, acho que é a melhor definição. Só vivendo, né, para entender. Acho que até como filha, né, pensando nessa dinâmica da minha família de origem, até como filha eu entendi muitas coisas também. Com certeza. Passa a fazer sentido porque você começa a ver... Eu falo que, tipo, eu acho que não tem nada mais transformador do que você ver a vida de novo a partir dos olhos do seu filho, de uma criança. De uma criança. Você vê um mundo completamente diferente. Você olha e você fala, nossa, quando foi que eu perdi isso? Porque a gente, enfim, a vida vai acontecendo, a gente cresce, enfim. Mas aí você para e você fala, nossa, a vida é assim. E aí eu acho muito interessante que é isso, que você volta ali para quando você era criança e você começa a lembrar e tudo vai se conectando. E aí hoje você atende crianças, adolescentes, adultos ou... Basicamente adultas, mulheres, que a maioria é mãe. Olha. A maioria é mãe, com as angústias maternas, né? Angústias maternas, angústias de filha, né? Acho que esse lugar de filha é questionado muitas vezes, né? Sim. A relação com a mãe, principalmente, aparece muito, né? É uma coisa muito importante. Então, hoje eu cuido dessas pessoas, né? Não é só isso, mas 90% é isso, porque eu acho que eu não consegui não incorporar a maternidade no meu trabalho. E aí eu comecei a falar com mães. Porque aí você começa a entender e aí você começa a aprender também. E eu acho que você quer passar esse conhecimento para frente, né? Para outras mães conseguirem lidar com os problemas que talvez você tenha passado, enfim. Existe algum tema, alguma coisa mais recorrente assim que você vê nos seus atendimentos? Eu acho que essa questão da relação
com as figuras parentais, né? Às vezes questões muito específicas com pai ou com mãe, né? A maioria é com a mãe que traz essas questões. E são essas questões mesmo de crítica, cobrança, do quanto eu tentei ser uma boa filha e ela não me reconheceu, né? Ou meu pai, enfim. Então, eu acho que essas mulheres, elas vêm para ressignificar mesmo, né? Ressignificar é uma palavra, né, que, enfim, todo mundo usa, mas ela é de verdade, assim, né? Deixa eu rever minha relação com pai, com mãe, com avós, enfim, e deixa eu ver o que eu vou passar daqui para frente e o que eu não gostaria, né, que meus filhos passassem por isso. Então, vem uma parte da compaixão com os antepassados, vem raiva dos antepassados também, e juntar tudo isso para a próxima geração, né, que está ali. Tem que quebrar, né? E tudo ao mesmo tempo, né? Uhum. Eu falo que eu faço terapia, e para mim é uma loucura, é essa loucura aí, que eu já passei. E aí eu acho que terapia é muito, acho que a partir do momento que você está revendo muito de quem você é, do seu lugar no mundo, e como que você quer continuar, é onde você começa, é inevitável você não rever as suas relações, da onde você veio, aonde você tá, com quem se relaciona e para onde você quer ir. E aí é isso, tipo, é meio que sai cavando todos os lugares, aí vem tudo de uma vez. Você falou da compaixão, da raiva, eu tava assim, nossa, sim, sim. Assim, por tudo isso. Check. Tem mais alguma coisa? Porque tipo, não tem como você não olhar para isso. Para mim, a maternidade também foi muito esse lugar de virar muito a vida. E aí, a partir do momento que eu não queria passar para ele, né, pro meu filho, aquilo que eu já via que falava assim, não tá bom, assim, eu preciso quebrar isso aqui. Mas para quebrar isso, eu precisava rever muita coisa. Então, levantar o tapete, tirar a coisa que foi para debaixo. Gente, aí você descobre que não tinha uma poeirinha, tinha uma montanha debaixo do tapete. Aí eu fico pensando, você deve lidar com tudo isso. Você acha que tem temas, assim, para mulheres amarelas, por exemplo, você tem temas que são mais específicos? Ou mulher, no geral, acaba trazendo muitas questões parecidas, mas mulheres amarelas têm assuntos específicos também? Tem, eu acho que tem assuntos bem específicos, acho que até traumáticas, posso dizer assim, que é essa coisa do silenciamento. Não entrar em contato com as emoções, aguentar tudo sozinha, não pedir ajuda porque vai incomodar o outro. Eu acho que essa coisa foi muito exagerada, talvez, né? Nem sei se é essa palavra, mas mulheres sobrecarregadas, mulheres quase em burnout ou em burnout mesmo, com muita cobrança no trabalho, né? Tendo que entregar tudo perfeito e bonito e sem atrasar, né? Assim, eu acho que tem uma coisa muito forte. Questões bem relacionadas é cultural, né? Porque foi passando de geração em geração. E aí é isso, tipo, tem que suportar, tem que dar o sangue, tem que fazer o melhor. Eu acho que não saber nem como pedir ajuda, né, quando precisa. Eu acho que até geracional, né? Eu acho uma mudança já muito significativa a gente ter uma geração que já pede ajuda procurando terapia. Sim. Porque, nossa, eu vou falar dos meus pais que nunca cogitaram terapia. E ok, tempo, geração, Sim. idade e tal. A gente está numa geração que já procura terapia, mesmo não sabendo lidar com isso. Nossa, eu acho que tipo, isso já é uma quebra de padrão, Com certeza. de coisas que foram passadas, de criação e tudo, que já é muito grande. Mas é difícil você mexer, Sabe uma coisa, né? que eu acho incrível? O Mike já agora, por exemplo, ele pede ajuda para ele se acalmar. Então, assim, quando ele vê que ele tá muito estourado, muito, sabe, alterado, ele chega pra gente e fala assim, mãe, você pode me ajudar que eu tô precisando? A primeira vez que eu vi isso acontecer, gente, eu achei tão incrível, porque eu falei, nunca em nenhum momento eu pensei que eu precisava de ajuda de alguém, ou que alguém poderia me ajudar a me acalmar, sabe? Porque é isso, né? A gente tá tão naquilo e aí você fica,
e você não sabe o que fazer, e aí a outra pessoa também não sabe como ajudar, e aí fica naquela situação meio tensa, sabe? Então, quando aconteceu, eu falei, nossa, gente, Vitória, essa geração, tipo, eles vão ser inteligência emocional, assim, outro nível, sabe? Porque a gente é isso, né? Vai patinando e uma hora a gente chega lá. Mas assim, até a gente conseguir trabalhar isso e ver que, assim, crianças agora, né, 5, 6, 7 anos, já tem essa consciência dos sentimentos e pedir ajuda, nossa, eu acho muito incrível. E eu acho que você fala bastante disso, né? Como muitos adultos expressam, tipo, irritação de outras formas, mas é porque eles não sabem lidar com isso, né? Exatamente, exatamente. A gente tem muita dificuldade de identificar, né, as emoções, principalmente as emoções negativas, entre aspas, né, as emoções não muito aceitas, assim. Raiva, medo, frustração, né, medo, né, todo mundo fala, medo, vai com medo mesmo, né, imagina, sentir medo, não tem nada. No fim, a gente tá entendendo as nossas emoções e tendo que, ao mesmo tempo, ensinar a uma criança que também não sabe, né, então, assim, como que eu vou ensinar se nem eu sei, né? Exatamente. Como que lida com a raiva? Sei lá. A gente tinha que sentar no banquinho ali virado pra parede. Sentar né? no banquinho, exatamente. Ficar trancada no quarto. E se você fizesse algum comportamento, alguma expressão de raiva, sei lá, tacar um negócio na parede, bater no irmão, né, dar um soco no travesseiro. Não era possível fazer esse tipo de... Não era um bom comportamento, né? Não era um bem bom visto, comportamento, assim. exatamente, né? Hoje não, hoje a gente fala assim, não, quando era pequenininho, eu tinha um João Bobo, eu falava, não, ali, ó, é ali que você... Muito bom. né, no João Bobo, ali tá tudo bem, tá tudo seguro, até que eles vão aprendendo a lidar, mas às vezes é o caos. Porque como que você acalma uma criança sendo que você está irritada, você está brava? Também tem aquela questão que a gente também vem num momento em que a gente tem muito mais ferramentas, né? Com certeza. É muito mais fácil. Eu falo que, tipo, a partir do momento em que eu vi o filme Divertidamente, para eu me conectar com meu filho comigo, do tipo, mãe, a raiva tá no meu painel. Muito bom. Tá bom, mas e é ruim? Ali eu não gosto quando a raiva tá lá. Falei, mas você tá com raiva de quê? E aí não é uma questão nem que assim por ele, eu estou conseguindo entender. Eu falo, nossa, gente, ele tá me ajudando. Ele tá me ajudando. Porque senão, como é que você lida com isso? Porque na minha cabeça eu nunca parei pra falar, tipo, como é que eu vou falar, nossa, eu tô com raiva do meu painel? Mais simples pra explicar, né? Deixa eu até só aproveitar aqui o assunto falando, né, de todas essas questões. Tem uma coisa que eu acho muito legal que você faz no Insta, que é tipo, você fala das suas experiências, né? A cada postagem que você faz, às vezes, fotos principalmente, você traz um relato, assim. E eu acho muito legal as conexões que você faz. Eu amo esse tipo de coisa, que eu vou viajando também nas minhas próprias experiências. Esse lugar que você tem, assim, no Insta, porque você ouve muitas histórias. Eu fico imaginando, você ouve muita coisa. O Insta também, tipo, é uma forma, acho que, para você poder não só se expressar, mas também poder conectar e fazer essas conexões para você, assim, não só para o público que você tem, os pacientes que você tem? Eu acho que sim. Criei meu Insta profissional no ano da pandemia. Quando o Davi tinha uns 2 anos, eu comecei a sentir um negócio aqui dentro, uma inquietação. E eu pensava, nossa, eu preciso fazer alguma coisa com isso. Mas eu não sabia o que era. O que será que é? Sei lá. Putz, estou com vontade de me conectar com as pessoas. Como? Não sei. Putz, será que é fazendo uma pós-graduação, tendo um grupo de estudos, ou, né, sei lá. Será que eu tenho que fazer descobrir alguma outra atividade, será? E aí aquilo ficou e eu fui levando com a pandemia e atendimentos online, né? Porque não tinha atendimentos online até então, assim, eram raros. Eu falei, putz, eu acho que é um caminho, vamos testar. E é difícil, né? Porque a gente veio desse lugar de mulher, tem que ser discreta, né? Não pode chamar atenção, não pode ser exibida, né? O Batman falava esta palavra sim.
de algum jeito eu acabei fazendo. Antes era só os posts, né? Eu colocava ali uma figura, uma foto e eu escrevia. Aí comecei a gravar uns vídeos, tal, etc, até chegar nisso que é hoje, né? Mas eu falo para as pessoas, quem quer me conhecer é só dar uma olhada na minha página, porque assim, tudo que tem ali é sobre mim. Às vezes não necessariamente diretamente ligada a mim, mas assim, putz, é uma coisa que eu conversei com você, uma amiga que falou tal coisa, no grupo de mães que alguém falou, né, alguma coisa, eu lógico, né, transformo aquilo numa coisa mais ampla, mais neutra e geral, mas é sempre algo que mexeu comigo também, né? Meu filho agora tá rebelde, tá resmungão. Nossa, o meu também, então vamos lá. Vamos lá. Nossa, né? Pré-adolescência, não sei o quê. A minha filha só faz birra. Tá bom. Vamos falar sobre birra hoje. Então, é assim, mais ou menos, que as coisas funcionam. Mas eu acho que de muito pouco tempo pra cá que eu tenho feito uns relatos muito pessoais. Sim. É de pouco tempo que você faz. Eu acho que sim. Sim. Você sente que você consegue criar mais conexão por conta disso? De compartilhar suas vivências e suas histórias? Pode ser. Porque eu vi um post seu que eu achei muito legal, que é dessa parte, acho que foi do ano passado, que você falou de necessário encerramentos de ciclos para recomeçar, né? Outros. E que foi um momento muito marcante na sua vida, porque seu filho acho que foi para fora, você ficou... Enfim, como se você estivesse vivendo um processo de luto, né? Pela pessoa que você já foi um dia, mas que você também estava se abrindo para o novo e aquilo, tipo, era uma transformação. E eu achei aquilo tão profundo, assim, de uma forma que eu falei, gente, é muito isso, né? Querendo ou não. A gente precisa meio que deixar a nossa versão antiga para trás para a gente conseguir tocar o pra frente, né? Vários posts assim que você faz, que você relata, principalmente essa questão que você fala muito forte do resgate, da ancestralidade, o quão difícil foi para você e tudo. Eu me sinto muito conectada assim, porque tem várias questões e vários pontos que eu também me vejo ali, sabe? E aquilo me toca assim mais profundo, sabe? Não é aquela coisa que você vai rolando e não tem fim, é do tipo, uau, aquele insight que você fala, pera, deixa eu pensar um pouquinho sobre isso, porque acho que vai ser importante para mim também, sabe? Não te acompanhando há muito tempo, mas o tempo que eu venho acompanhando parece meio que é meio que se contar de histórias mesmo, né? Então, para mim também, eu acho interessante que, mesmo sendo aquele tamanho de texto, porque às vezes assim, a gente põe um texto que a gente fala, nossa, é comprido pro Insta, mas se você vai fazer um relato, é nada, né? Pra contar daquele ponto. Mas eu acho que você vai, não sei, para mim, você consegue acessar umas camadas naquele pedaço de texto que para mim é tipo, é isso, rola identificação e tudo. Você poderia contar um pouquinho desse seu resgate da ancestralidade? Como é que foi e está sendo isso para você? Né? Eu sei que isso é um processo, mas como que tem sido para você? Tem sido bem curioso, assim, porque eu acho que eu vivi infância e adolescência achando que aquilo era o certo a ser feito, então eu tinha que ser aquilo que mandaram eu ser, né? Obediente, vozinha, aquelas coisas lá. Mas aí, quando a gente começa a ir para o mundo, né? Putz, principalmente na universidade, eu acho. Você fala, nossa, que mundo é esse, minha gente, né? Eu posso ser assim também. Que mundo é esse? O mundo se abre. Exato, ainda mais eu fiz faculdade na PUC, né, gente? Na PUC, nossa, assim, tem tudo que você imagina, né? Falei, que interessante, né? E ainda mais na psicologia, super assim, engajada, enfim. Mas aí eu entrei num período, eu não sei exatamente quando que foi, eu entrei num período de muita raiva da cultura japonesa. Eu tinha raiva. Eu acho que não ali na faculdade, mas um pouco mais para frente, assim, né? Depois que eu comecei a fazer algumas reflexões e tal. Então eu passei um período, assim, nem querendo ver nada. O livro de autores japoneses. Não vou ler. Não quero. Mas aqui tem um filme japonês. Não.
não assisto filme japonês. Ah, mas vamos fazer um curso de Ikebana. Não, Ikebana não, vou fazer outra coisa, né? Então, era como se fosse assim, eu precisava me afastar daquilo para eu, inclusive, descobrir quem eu poderia ser, né? Porque eu acho que eu não queria mais ser obediente, boazinha, né? Foi um caminho que eu encontrei para tentar fazer algum resgate. Então, eu comecei a negar. Meus filhos, né? Até assim, não vou casar com descendente japonês, meus filhos nem vão saber o que é origami, sorobá, sabe? Assim, essas não coisas. vão comer com hashi. Não vão. Então, eu passei um período de raiva, muita raiva, tinha muita raiva. É recente, assim, eu fazer as pazes com, né? Porque aí, no fim, né, eu tenho algumas coisas que são incontroláveis. Eu casei com um descendente japonês, meus filhos estudam numa escola que tem a cultura japonesa muito forte, né? Mas eu continuava com raiva. Eu falava, nossa, pra que essa rigidez? Pra que tem que ser tênis branco? Cada um usa o tênis da cor que quiser. Sabe, assim, eu tava lá, mas tinha um negócio dentro de mim que falava, nossa, que preguiça dessas coisas, né? Sim, meio indignação. Exato. Mas, enfim, tinha alguma coisa que topava estar ali também, né? Então, puxava. É uma coisa muito ambivalente, assim, do tipo, vou, mas não gosto. Mas, então, por que você vai, né? Então, ficava uma briga interna. Eu acho que as pazes vêm de uns anos para cá também, de eu entender que é minha história e eu tenho autonomia também pelo que eu vou fazer daqui para frente. Então, o que é que eu vou encerrar e dizer, putz, isso aqui não preciso mais? E o que eu acho que foi bom para minha formação, para minha pessoa, né? Porque não é que tudo foi ruim, né? Uhum. Sim. Então, eu acho que agora eu tenho visto algumas coisas, até retomei, fui fazer as provas de proficiência da língua, né? Coisa que eu tinha feito na adolescência. Mas você voltou a estudar japonês? Então, eu não voltei a estudar, mas o meu filho ia prestar a prova, né? E aí eu falei, que interessante que você vai, a sensei falou para você fazer a prova? A sensei falou para fazer a prova. Então tá bom. Acho que eu vou também, deixa eu ver, né? Acho que eu vou também. Você vai, mamãe? Assim, inicialmente foi para incentivar o meu filho. Eu vou, a mamãe também vai, vamos lá, vamos estudar juntos, vamos fazer qualquer coisa aqui, juntos. Mas aí no fim, eu falei, nossa, não é que é bonito isso mesmo? Mexeu com você. Mexeu comigo, eu fazendo a prova, eu falei, cara, não é que é bonito isso? Eu fazendo a prova e pensando isso, sabe? Aí eu saí da prova e falei, caramba. E o meu filho preocupado, assim, mamãe, você acha que você passou? Você acha que você não passou? Não, filho, eu acho que eu passei, nesse nível, eu acho que eu passei sim, tá tudo certo. Ai, você tem certeza? Aí eu falei, eu acho que eu fui bem nessa prova. Aí eu comecei a perceber o quanto que disso tem dentro de mim, né? Eu fazer a prova e falar, acho que eu entendi as coisas aqui, que legal, né? Muito que bom. legal, e acho que não é só o entendimento aqui, né? É o entendimento aqui, e aí juntou com as coisas dos grupos, né, de mulheres asiáticas. É recente eu ler autores japoneses. Eu ia comentar disso, você faz indicações, né? Eu nunca tinha lido autor japonês na minha vida, é recente, acho que talvez de 1 ano para cá ou 2. Maravilhoso, né? Sim. É maravilhoso, então. Para você ter esse processo, né, de reconexão, e aí, tipo, é interessante porque a gente já tinha conversado e eu me identifiquei muito com a sua história, e você contando, eu assim, fiz tudo isso, a mesma coisa, comigo foi, que eu também tive esse rompimento,
Muito desse lugar de... Porque eu Negação. achava também que tinha essa... Para ser eu precisava sair desse lugar que eu sempre me encontrei, que era ali na tradição, na cultura, enfim, na educação que eu tinha. Então era meio que um grito de liberdade, e aquilo, né? Descobri em terapia. Obviamente que eu descobri isso em terapia, tipo um grito de liberdade para poder descobrir quem eu era, né? Então eu fico imaginando você fazendo todas essas descobertas e você também recebendo isso das pacientes, tipo, eu faço terapia, chegar e falar, e contar, e você fazer todas essas conexões e falar, eu sei, eu também passei por isso, eu te entendo, né? Todas essas experiências, você olhando assim, você vê todas essas conexões, tipo, te ajuda também a lidar com todas essas questões que também pacientes te trazem, né? Sim, Curando umas feridas internas. Com certeza, com certeza. Como profissional, né, nem sempre cabe eu dizer, eu também, nossa, né, porque, enfim, Sim. não estamos lá tomando café. Mas tem muitas coisas que às vezes eu fico assim, nossa, acabei de falar isso na minha terapia, meu Deus do céu, eu fico, entendo, eu sei como é que é, né, porque você também tá, né? É paralelo o teu processo com Sim. as pacientes, com os filhos, né? É tudo... Não é para mundo, para aqui. E você faz. vendo pessoas passando pelo mesmo te ajuda a enxergar de outras formas? Porque às vezes eu vejo muitas coisas que acontecem comigo e aí quando alguém conta a mesma história, só que eu olhando como um espectador, eu consigo meio que enxergar aquilo de uma outra forma para tentar lidar, sabe? Porque é muito estranho, né? Porque quando a gente é o protagonista, a gente fica, nossa, e agora, né? Tipo, o que eu faço? Mas quando você vê, tipo, a história de outro ângulo, parece que você quer encontrar a solução e enxergar. E aí eu fico imaginando acontecendo isso, assim, tipo, as pessoas vindo contar e você fala, nossa, por que eu não faço isso para mim? Exatamente. Por que eu não aplico também para minha vida? E aí eu acho que vai mudando a forma de pensar. No meio desse processo de resgate, que você fala que é a filha mais velha, que teve muita pressão, né, por várias expectativas, enfim. Que depois de muito tempo você meio que se permitiu, né, se conectar com a música e voltar a cantar e no karaokê, fazer apresentações. Como que é isso? Assim? Eu acho que isso vem também com essa questão da expressão, né? Eu tinha essas vontades lá na infância, mas essas vontades não cabiam muito, né? Principalmente porque é música. Então, a minha mãe, gente, estou falando da minha mãe porque, enfim, ela que fazia tomava essas decisões, né? Ela falou assim, não, música não. Música não vai ganhar dinheiro com isso, você não vai trabalhar com música, então você não precisa fazer música, vai fazer inglês, vai fazer japonês, vai. Então, na minha infância não cabia muito isso. Eu fiz o que eu pude, então... lá onde eu estudava Nihongo tinha um coral, né? Que fazia parte do negócio ali, das aulas. Então, eu vou cantar no coral, beleza. E aí minha mãe não podia reclamar, porque ele era da escola ali, né? Pedi pra ela, mãe, eu quero tocar piano. Mas que tocar piano, coisa de velho. Piano é coisa de gente antiga, né? Então, você não vai tocar piano. Você vai fazer outra coisa. Daí ela decidiu que eu tinha que tocar órgão. A bateria, que tem os botões, que era mais moderno na época e tal. Então, eu falei, tá bom, melhor do que nada, né? Então, eu topei, fiz aula de órgão, tal, não sei o quê, mas ela não... A gente nem chegava no ponto de eu dizer, eu gosto do som do piano, né? Eu gosto do piano objeto, aquela coisa linda, maravilhosa, né? Enfim, a gente era criança, ela decidia pela gente, e tudo bem, porque hoje, enfim, a gente também toma algumas decisões pelas crianças, achando que é o melhor, né, para eles, então hoje eu entendo,
Mas é isso, a música não cabia muito, não tinha um lugar oficial, assim, sim, minha filha faz aula de piano, minha filha faz aula de violino, minha filha canta sei lá o quê, não. Karaokê, então, muito menos, né? Porque ela fala assim, imagina, vai ficar aí na noite cantando e... Era nesse nível as nossas discussões. Fui fazer aula mesmo de canto quando eu comecei a trabalhar, porque aí eu tinha dinheiro para pagar. Com aquela voz interna da minha Obatia, não pode ser exibida, hein? Cuidado, não pode, né? Demorei 45 anos para chegar nesse lugar que é a música ocupa o lugar hoje, né, na minha vida. Então, hoje eu faço porque eu gosto, hoje eu faço sem cobrança, sem achar que eu tenho que me apresentar. Eu me apresento porque eu gosto e porque eu quero. E é uma forma de expressar que eu acho que sempre esteve aqui, mas que não tinha lugar. Então, sempre aproveitando um pouco as oportunidades, porque na verdade, eu nem lembrava mais, assim, eu sabia que eu gostava de cantar, eu tenho um piano elétrico na minha casa, tal, que fica ali e tal, mas ligaram o videokê lá um dia, lá no clube, e aí eu falei, olha que interessante, aí eu vi uma amiga fazendo aula lá no clube, eu falei, será que eu vou também? Vou botar meu nome aí. Botei meu nome. Aí demorou, chamou. Eu falei, que legal. Então, assim, algumas pequenas decisões que... Umas coceirinhas, assim, que vão acontecendo. Exato. Sim. Hoje você faz só a parte de canto ou tem mais alguma coisa que você faz relacionada à música? Hoje só a parte de canto. Querendo retomar o piano, mas ainda não achei um tempo para fazer. Mas... assim, tá tudo bem que a minha filha tá fazendo piano, porque ela quis fazer piano. Então, no fim, é um pouco isso também. Eu tô realizando aqui um pouco por via da minha filha. Eu já falei pra ela, filha, um dia vamos tocar juntas, a gente se apresenta, tal, porque sempre na escolinha tem audição, né? Falei, será que a professora deixou eu tocar junto com você? Ai, mamãe, sério? Então, vamos ver. Né? Muito legal isso. Então vamos ver. E parece só, mas é uma super revolução, né, na sua vida. De você se permitir, e por mais que tenha lá a vozinha, né, que você fala que bem, você meio que deixar ela de lado e desenvolver essa parte na sua vida, eu acho que é muito significativo. Eu lembro que eu também tive essa conexão com a música porque eu queria levar o meu filho para fazer aula de dança. E aí ele não queria ficar na aula de dança. Eu falei, como assim? Você dança em casa, mas você não quer fazer aula de dança? Eu falei, tá bom. E aí eu fui testando, fui levando, ele falou, eu quero ir, então eu levava. Ele não gostava. E aí, no final, quem foi pra aula de dança? Você. Eu. E aí eu fiquei, nossa, gente, é aquilo. Através das crianças, dos filhos, você começa a olhar um pouco pra você, meio que falar, nossa, eu acho que não é ele que quer fazer. Sou eu. Mas Sim, chegar nesse lugar é muito essa coisa essa vozinha que fica na cabeça, que você não pode, que você não deve, que e aí a criança vai fazer e fala, por que a criança pode e eu não posso? Então eu acho muito legal que, agora você se permitir, e aí a gente vê as fotos, né, você colocou lá, belíssima, se apresentando, um sorriso, assim, muito feliz, assim, muito, parece realizada, sabe? Eu tô no meu lugar. E aí quando você tá ali, eu tenho a sensação de que quando eu tô no palco eu esqueço um pouco o que tá acontecendo, aonde eu tô, que tempo que eu tô. Você também tem a mesma sensação? Sim, eu tenho. É um resgate ao mesmo tempo, né? É um negócio assim, eu faço por mim, não tô nem aí o que as pessoas estão pensando, se tá bom, se tá ruim, tá tudo certo para mim, né? Eu acho que quando a gente chega nesse ponto, a realização é uma realização mesmo, né? Porque eu faço porque eu gosto e eu não estou ligando se eu estou exibida, se está desafinado, se errei o passo, né? E você não tá provando nada pra ninguém, né? Exato. Você não tá seguindo uma cartilha. Você só tá vivendo, né, o momento. E, eu entendo se a gente fica muito... Essa coisa meio rígida, vai ter que fazer assim. Você ali no palco, você tem que se entregar mesmo, pra viver aquilo. É que eu no começo não foi muito fácil. Eu tive que sair meio quebrando muito disso. Mas a partir do momento que a gente se permite...
Eu vejo muito, dá pra ver muito nas fotos, assim. O pessoal fala, nossa, nas fotos você parece outra pessoa. E aí eu vi isso com você, tipo, eu vi no Insta e falei, gente, tipo, esse sorriso, tipo, e mais à vontade, assim, mais leve. E aí, pra você, a partir do momento que você teve essa vivência com a música, como é que você viu a música na sua vida e até na sua carreira, assim, como é que você viu isso também se envolvendo? E pensando nisso que você falou agora parece que é outra pessoa, mas eu acho que né? Porque tem várias pessoinhas, né? Sim. Lá atrás que vêm junto, né? Uhum. Enfim, quando eu penso nas minhas pacientes ou, né, nas minhas amigas, ou às vezes até assim, pessoas que eu não conheço, mas botam ali um comentário, né, em algum post, a gente precisa arriscar um pouco, eu acho, né? Eu acho que a gente fica muito preso, não pode, não deve, cuidado, o que as pessoas vão pensar, né? Eu acho que tem uma fase da vida que a gente fica muito em função disso, né? E a gente não sabe muito bem o que a gente está perdendo também por não arriscar. Eu tenho também aqui um pós 45 anos, 40 e poucos anos, que cai umas fichas assim também. Cai umas fichas em relação ao tempo. Se eu morrer velha, já foi metade. Então... Sim. Então, parece como que a gente falta tempo, né, para você fazer tanto que você quer. Exato. E aí você fala, caramba, a metade passou tão rápido. Vem umas reflexões assim mais profundas que começam a te apressar e quebrar alguns filtros, né? E uns filtros não muito bons, porque são filtros que impedem a gente de viver algumas coisas. Eu ainda tenho muitos filtros aqui, mas eu acho que isso é a vida chamando, né? Sim. É aquela coisa a maturidade vai acontecendo, a gente vai vivendo as coisas. Eu também tive o mesmo clique agora, eu acabei de fazer 40. Então foi exatamente essa coisa gente, mas se eu chegar aos 80, eu tô na metade da vida. O que eu fiz até agora? O que eu quero fazer? Então, sim, tem muita coisa. Eu sei que a partir ali dos 45 tem outras coisas também acontecendo, principalmente para nós mulheres, né? E aí eu acho interessante porque você tem feito também os últimos relatos, eu tenho acompanhado um pouco, porque é uma coisa, são assuntos que eu também estou ouvindo mais. Até pelos meios que eu ando, pelos meios que eu tenho conversado. Eu acho interessante até porque em alguns momentos eu acho que é muito tabu ainda. E aí eu acho interessante, tipo, até para falar disso, né? Poderia contar um pouquinho pra gente como que tá sendo a sua experiência com a menopausa? Porque é um assunto que eu tenho visto mais, eu comecei a ter contato mais com outras mulheres que falam assim, nossa, a gente não tem lugar, a gente tem com quem, a não ser com ginecologista, enfim, para falar sobre menopausa, perimenopausa, climatério e tal. E aí eu vi você falando um pouco mais no seu Insta, eu falei assim, gente, que bonito de ver. Bonito assim, não tô querendo romantizar, mas assim, pô, você tem alguém que tá falando disso de forma aberta, mas sem ser aquele tabu também de ficar muito entre dedos e ficar mais contando a sua história. Você pode contar um pouquinho? A gente que é mulher vive, né, a coisa bem faseada, né? É a menstruação, é a menarca, é o puerpério, né? E acho que foi curioso, assim, porque a perimenopausa, ela vem sem muitos avisos, assim, né? Você sabe que um dia vai acontecer, mas você acha que vai demorar. Você fala, não, comigo vai ser só ali mais pra frente. Mas aí você começa a ouvir, assim, as pessoas mais próximas. O meu filho começou assim, nossa, mas o que está acontecendo que você está tão brava? Você está muito brava, você está irritada. Aí eu assim, é mesmo? Mas aí eu pensava, acho que é o estresse das coisas, do dia a dia. Aí passava 3 dias, nossa, mas já está irritada de novo? Ele falava assim. Gente do céu. Ele falava, assim não dá, hein, mamãe? Tá irritada de novo. Porque às vezes eu falo pra eles, né? Assim não dá, hein, gente? Ó. Aí ele começou a falar pra mim, assim não dá, hein? Daí eu, nossa, será que tá acontecendo alguma coisa, né? Putz, eu tinha uns picos, assim, eu sempre gostei de comer doce, né?
Mas, às vezes, era um negócio descontrolado, assim. Do tipo, meu Deus, eu preciso comer um pote de sorvete agora. E é aquele sorvete tipo, parece que tá Muito grávida, né? Parece que tá grávida. Mas eu não tava, né? Então, eu falava, que esquisito, né? Ah, tá bom. Aí, de repente, você começa a perceber que de uma semana para outra você ganhou 2 quilos. Você fala, nossa, o que está acontecendo aqui? Barriga, né? Aí você vai somando algumas coisas e fala, puta, será que eu tô na perimenopausa? Porque daí a gente sabe que hoje em dia são vários mini sintomas, assim, várias coisinhas. Ah, não, acho que não, né? O médico não falou nada, assim. O médico não falou nada, né? Não, mas quando foi a última vez que eu fui ao médico? Sabe, esse é o que você fala, meu Deus do céu! Aí vai, e aí o médico fala, então, tá tudo normal, né? Os hormônios estão normais, tá tudo certo. Fisicamente, você não precisa estar tendo alterações, né? Tá. Eu tava tendo insônia também, insônia. É um sintoma comum, eu vi. Sabe quando você acorda e fala, nossa, parece que eu não dormi hoje? Sim. Aí você começa a sentir os efeitos, assim, de bebida alcoólica. Não era uma coisa que eu fazia muito, mas quando eu bebia, eu bebia um negocinho assim de saquê para comemorar qualquer coisa. Eu já me dava insônia, eu já não me dava ressaca diferente. É uma coisa muito diferente. O corpo não tá mais respondendo como antes. Eu tomei algumas decisões, assim, do tipo, né? Eu agora tenho feito suplementação para me ajudar na insônia. Eu ainda não estou fazendo reposição. Oficialmente, eu ainda não estou na menopausa. Estou cuidando desses sintomas, né? Então, assim, vamos bebida alcoólica quase zero, porque me impacta no meu sono, no meu dia seguinte e, enfim... E aí, provavelmente, na irritação, no nível de paciência e tudo mais, né? Então, eu tive que fazer algumas escolhas. Comida, doce, atividade física, musculação. Não dá para parar. Não dá para parar de fazer musculação nunca mais. Para sempre. Atividade física. Né? Eu percebi isso mesmo. Musculação e cardio, tipo, é pro resto da vida. Então, é isso. Eu acho que a parte física me pegou bastante. Foi realmente um luto de... Nossa, o que está acontecendo com o meu corpo? Meu corpo parece que não é mais o meu. Quer dizer, eu sou uma pessoa mais, né, com as crianças em casa, mais enérgica, tal, e às vezes brava, impaciente, mas meu filho reclamando com recorrência, eu falei, nossa, então acho que tá um negócio... exagerado mesmo, e a gente não percebe. É só com a somatória de coisas que você fala, algo está acontecendo. Eu estava ouvindo até alguns relatos, assim, porque existem vários sintomas. Eu estava conversando com uma amiga do Pilates, e aí ela estava me pedindo indicação de ginecologista e tal, e aí ela falou, assim, que um sintoma que eu nunca tinha ouvido falar, que era calafrio. Ela falou, até eu entender que o calafrio, eu não estava doente, parece calafrio de gripe. Você tava gripando, você tá ficando com... Aí começa a dar calafrio. Eu comecei a ficar com calafrio. Falei, tô doente, tô gripada. Deve ter alguma coisa. Passou 2 meses, eu ainda tô com calafrio. Tem um negócio estranho. Acho que tem... Ela falou, mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, gente, eu também nunca tinha ouvido falar que calafrio é um sintoma. Mas é isso, são muitos sintomas. Até você entender e relacionar. Porque ondas também... de calor, tem várias coisas, né? Memória. Memória. Gente, a memória vai pro buraco. Eu já tô pensando, depois que eu... Meu Deus! Não, com a maternidade fica ruim, né? Muito. Depois que o filho nasce, você fala, nossa, esqueci. Agora, meu Deus do céu, é o caos. Jura? Eu tenho que anotar tudo. Eu anoto tudo. Ainda bem que eu já sou essa pessoa. Então... Já anoto, já tiro foto. Isso que eu não esqueço de anotar, né? Agora eu esqueci de anotar, gente. Muito bom. É porque eu uso muito agenda? Porque Sim, eu não tenho... Eu falo que eu não tenho memória. Não tenho memória, assim, minha memória não é muito boa. Eu uso agenda externo há muito tempo já. Tem uns 20 anos. Eu tinha... Tipo, meu apelido era Dory. Procurando Nemo. Então você imagina o nível da memória que a pessoa tem. Eu fico imaginando perimenopausa. Gente. Vou responder. Eu preciso mandar uma mensagem para minha irmã.
Ah, vou mandar uma mensagem para minha irmã. Aí você cata o celular. Nossa, o que eu ia fazer mesmo? Não é que você se distrair, não deu tempo nem de se distrair com outra. Não é que assim, apitou outra mensagem. Lá em casa, eles já dão risada, porque é super comum. Eu entro no escritório e falo: nossa, o que eu vim pegar aqui? Eu vou pegar tal, o livro tal. Aí eu entro no escritório e já fico assim: o que eu vim pegar? Meu Deus, o que eu vim pegar? É assim, o tempo todo. Nossa, gente. Que Porque loucura, também a né? gente não tem idade que você começa, porque cada uma começa numa idade. E aí você não tem quanto tempo isso também vai durar. E, tipo, então, eu fico imaginando esse período, assim, porque eu pude participar de um workshop que eu pude organizar com mulheres falando sobre a menopausa. Então eu tava lá dentro e, tipo, eu tive, tipo, meio que um intensivão, assim, de vivências da menopausa. E eu tava assim, gente, é assim que acontece. E aí, o que mais falaram, assim, entre os profissionais que estavam lá para dar apoio, para tirar dúvida, é que uma rotina com alimentação saudável, com atividade física, você cuidando da sua saúde mental, emocional, de acordo com as possibilidades, assim, não é mais assim, vou tentar fazer. É fundamental, porque é questão de sobrevivência, de passar por isso, né? Eu vejo muito você ligado à atividade física. Você já tinha esse interesse? Ou por causa da perimenopausa você foi? Eu comecei oficialmente, assim, consistentemente na pandemia, pelo estresse, tudo, né? Enfim, comendo tudo errado, trabalhando muito, as crianças pequenas com aula online. O caos. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, quando começou a liberar um pouco, comecei a fazer aula de tênis, porque era, né, o professor fica para lá, ao ar livre, o professor para lá, você aqui, cada um de um lado, comecei a fazer, acho que era uma possibilidade. Aí, depois de um ano, aí eu comecei a fazer musculação mesmo, atividade física, corrida, acho que veio depois, a corrida veio depois. Embora tenha sido atleta na infância, adolescência, não é um negócio que ficou assim para mim. Do tipo, eu fazia porque fazia. Com a necessidade da vida acontecendo, aí sim que você foi recorrer Por decisão minha, é recente também, é de 5 anos para cá. E como que você incorpora isso no seu dia a dia? Eu comecei a perceber benefícios diretos, assim. Não foi com intenção assim, eu preciso emagrecer porque... Mesmo que fosse, tá? Não tem problema se fosse. Mas eu percebi que essas coisas a longo prazo não funcionavam para mim. Eu desistia no meio do caminho. Então eu tive que começar a observar quais eram os benefícios ali na hora, entendeu? E aí eu percebi, putz, o dia que eu corro, eu durmo melhor. Aí eu pego no sono rápido, tipo, entre 9 e 10 horas já meu corpo já tá com sono, eu já deito, durmo, acordo sem despertador, né? Então, assim, eu comecei a ver que até que é interessante, é chato, mas é interessante, né? Putz, eu fico com menos vontade de comer doce. E aí eu tive que fazer essas conexões mais diretas, reais, ali na hora, para poder engajar. Depois que eu me organizei, eu falei, não, eu preciso me organizar, preciso fazer. E eu tive um treinador, um personal, que me ajudou muito também. Ele falava assim, puta, se você tem preguiça, não fica inventando na sua cabeça que você tem que fazer 1 hora de esteira. Tá. Porque é chato pra caramba, não vai dar pra você botar o tênis e se motivar a ficar 1 hora, né? Então agora que legal, vou fazer 1 hora de esteira. Você não vai conseguir fazer. Aí ele falou assim pra mim, faz 10 minutos de esteira. Você tem 10 minutos pra você no dia? Tenho, claro que eu tenho 10 minutos, lógico que eu tenho. Aí ele falou, então tá bom, então 10 minutos você vai fazer de esteira. Quando o negócio começou, porque daí eu pensava, puta, eu já tô aqui, vou fazer só 10.
Já vou ficar fazer 30, 15, né? aham. 15, 20, sei lá. Era 15, né? Não exagera. Não exagera. Vou fazer 15, então. Que legal, consegui fazer 15. Aí já vem aquela recompensa. Que legal, eu consegui fazer 15. Então amanhã também vou fazer 15. Aí foi aumentando, mas é uma descoberta do seu estilo de funcionamento também, né? Eu também percebi que eu funciono com grupo. Então, tem o grupo das mães da corrida. Que legal. Que legal. Aí, tipo, incentiva uma outra e tá lá. Aí a gente manda mensagem. Alguém tá indo pro parque amanhã? Amanhã eu vou às 7 da manhã. Aí você fala, tá bom. Então, pelo menos tem companhia. Ano passado, eu e minha irmã, a gente começou a... Uma incentivar a outra e era do tipo assim, hoje eu treinei. Aí tirava foto, mandava. Aí a outra ficava com peso do tipo, tá bom, então eu também vou treinar, sabe? E aí isso meio que funcionou. E aí esse ano a gente tá na família, do tipo, meu pai e minha mãe também, sabe? Então assim, no dia, a gente vai lá, manda uma foto do tipo, hoje eu fui. Que legal! E isso meio que gera incentivo do tipo, às vezes por obrigação, às vezes por peso, mas assim, meio que funciona pra você pelo menos tentar, sabe? Tipo, aqueles dias que você pensa, putz, acho que hoje eu não vou, é do tipo, não, eu vou. Do tipo, orgulho, assim, sabe? Eu tô num momento agora que eu tô tipo, eu preciso de musculação, eu quero fazer. Jura? Porque eu tô meio que tipo, vendo que eu tô indo pra um outro lugar já, que eu tô sentindo que meu corpo já tá indo pra um outro nível e tá precisando. Mas é porque eu gosto muito de grupos. Então, para mim, a questão da musculação tem muito isso. Se eu vou, por exemplo, para uma dança, para um pilates, eu tenho a galera lá. Sim. Então, tem alguém me esperando, eu tenho um compromisso naquele horário. E um grupo também que a gente dá risada, a gente tá fazendo as coisas, a gente também tem uma troca leve, ali, né? E aí é mais leve. Só que aí eu comecei a entender, tipo, que o compromisso não... Aí virou um pouco tá virando essa chave, tipo, compromisso não é com as pessoas, o compromisso é comigo. Exato. E aí começa a virar a chave. Eu entrei de férias, passei uma semana, falei, gente, tô descansando, não vou fazer nada. Passou a segunda semana, Rodrigo fazendo academia, né? Ele falou, você não vai fazer nada? Eu falei, eu não faço musculação, não faço nada, tá tudo de férias. Ele, eu acho que você deveria fazer uma musculação. Falei, não sei. Passou a segunda semana de férias. Na terceira semana bate aquele arrependimento que você fala, tem que voltar a fazer as coisas. E aí foi onde me deu essa virada, assim, porque por conta desse hábito que você vai, né, você vai construindo, mesmo que seja por outros caminhos, você vai vendo que, tipo, você vai voltar você vai vir pra musculação e você fala, não tem saída. Sim. Chega uma hora que é, tipo, bate ali na consciência também que não tem muito o que fazer. A construção corpo, de toda a base ali, que é o tal do... Eu falo, gente, eu quero fazer xixi sozinha até os meus 80 e poucos anos, entendeu? É essa a meta hoje, minha motivação. Eu quero ir no banheiro sozinha, entendeu? Exatamente. E aí a gente acha que é tipo, quando é novo é meio... dá tempo, e dá tempo. Você vai chegando uma hora que é tipo, eu não consigo dançar se eu não fizer pilates. Porque já meu quadril não é o mesmo, meu joelho não é o mesmo. Então, assim, resistência tem uma contribuição do pilates aí que não dá pra eu largar mais. E aí eu tô querendo ir pra musculação. Então, pra ver como, tipo, motiva e vem essa motivação da musculação é muito do Rodrigo. Então, você falou da família, eu lembrei muito disso, que um vai puxando. Porque você vai vendo resultado no outro também. Que eu vi muito resultado no Rodrigo, em trabalho, em vida total entre a gente. Não é físico, né? Do tipo, você vê que mexe com o emocional, com o humor e tudo. Sim. E é isso, é outra pessoa, assim. Na sua casa também, tipo, todo mundo faz alguma atividade, tudo meio que todo mundo vai se incentivando? Meu marido é do tênis, né? E ele começou a fazer musculação por causa do tênis, porque pra fortalecer o músculo. O tênis na nossa idade machuca, né? Dá o negócio aqui no cotovelo. Mas eu acho que é isso, acho que cada um precisa achar o seu motivo. Sim. Tem a ver um pouco com o autoconhecimento também, com as necessidades atuais, né? Então é isso, da gente ir encaixando as coisas como dá, né? Porque a gente sabe também que a nossa vida de mãe, de trabalho, é corrido, mas chega uma hora que precisa fazer parte, não tem para onde correr. A gente não tem tempo, a gente cria, né, o tempo para isso. É que a tal se você quiser fazer o seu bom de andar, você vai ter que cuidar
você vai ter que cuidar de você. Você faz o bom de andar. Então, se você não cuidar de você, o resto vai andando em você. Você fica, né, nesse caminho. Então, eu acho legal que você fala dessa parte do autoconhecimento, porque se você for ver, tipo, tudo que você vai fazendo na sua vida tudo que vai acontecendo, você vai olhando, tipo, é muito desse lugar da gente rever quem a gente é, o que a gente fazia, da onde a gente veio, pra gente chegar nesse lugar, tá, eu posso fazer, não posso fazer, tenho que deixar de fazer e, tipo, de continuar, né? E assim também você vai se conectando. Porque no fim, um pouco assim, com as minhas pacientes, né? Eu tenho pacientes que não conseguem fazer. Putz, entra às 8 no trabalho, tem que levar criança, tem que não sei o quê, às vezes é mãe solo, às vezes né? Não tem rede de apoio. Cara, eu entendo e tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Não é uma imposição. E outra, eu acho que também sem querer chegar nesse lugar perfeito, né? De 1 hora de atividade física por dia, gente. Às vezes é isso que a gente começou. São 10 minutos, liga uma música e dança, né? Cada um no seu processo, cada um com o seu tempo também, porque algumas situações são complicadas, né? Eu vejo muitas pessoas que elas sabem os problemas que elas têm, elas sabem que elas precisam mudar, só que não vem, sabe? Aquela vontade não desperta e tudo bem, assim, tipo, uma hora vai vir, mas até chegar nisso, o processo de cada um de aprendizado, absorver as informações e conseguir ressignificar, transformar e para seguir, é muito complexo, né? Eu atendo né, as mulheres que eu atendo, uma grande parte, tá? Vem com uma ideia de que, nossa, eu preciso achar o meu propósito de vida. Nossa, eu tenho que ter um objetivo extraordinário, blá, blá, blá. Putz, eu quero fazer algo para deixar um legado para o mundo. Assim, né? Eu acho, a gente vem com uma ideia de ter que fazer coisas muito grandiosas na vida, né? Eu faço alguns comentários nesse sentido de que, cara, eu não sei se você precisa ter um propósito outro, a não ser cuidar bem de si mesma, cuidar do seu filho ou das pessoas que são da sua família ou que você gosta, trabalhar talvez numa coisa que você goste, né? Talvez esse seja o seu legado, talvez esse seja o seu propósito de vida e é muita coisa, né? E é muita coisa já. Eu acho que essa coisa, né, das expectativas, vamos ajustar aqui, porque você criar o seu filho quebrando alguns ciclos já vai ser uma coisa extraordinária. Você se conhecendo melhor e se cuidando melhor já vai ser algo extraordinário, né? Porque é isso também, às vezes vem com a expectativa de que eu quero quebrar todos os ciclos de trauma. Não vai dar, gente, não vai dar. Alguns vão ainda Com certeza. Aqui, entende? Vão ser passados, porque às vezes a gente faz coisas. Quando você vê, você fala, puta, eu fiz igual a minha mãe. Nossa, eu falei a frase que o meu avô falava, né? Nossa, sim. Nossa, pra que eu fiz isso? Meu Deus, desculpa, filho. Né? Ainda não tem uma valorização do que a gente faz em casa, né? Desse trabalho que a gente tem com o cuidado da casa, da família, com os filhos. Então, eu acho que tem também esse lugar, acho que das redes sociais também trazerem muito esse holofote pro eu, né? E aí aquela coisa, quem sou eu, que não dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha família, né? Então, parece que a impressão que eu tenho também em conversas é que parece que a gente foi para um lugar que, tipo, pera, mas aqui será que não é um lugar que eu posso ter que, tipo, eu posso ser mais, eu posso fazer mais, porque não tem uma valorização. E aí eu acho que também é um perigo, né? Tipo, você também tem essa coisa de você poder expressar algo que você, num lugar que você talvez não teve oportunidade antes, mas também é perigoso por isso, que você cai num ciclo de tipo, parece que eu não tenho um propósito, cadê meu propósito? E você fica só patinando nisso, né? É arriscado também do mesmo jeito, né?
Tati, tem um assunto que me interessa muito e que você aborda bastante e fala muito a respeito de como criar crianças resilientes no mundo atual. Principalmente pensando nas tecnologias, na rapidez das coisas, que eles têm acesso que muitas vezes a gente nem tinha antes. E eu fico pensando muito naquela questão de o quanto a gente permite a criança ter tempo ocioso na vida dela. De questões de, precisa fazer atividade, precisa fazer aquilo, e a criança não pode ficar lá parada sem fazer nada. E eu vejo muito que nesses momentos são os momentos mais criativos que o Mike tem. Sim. Em relação a, criar coisas do nada, ou tipo com o que tem, sabe? Desenhar com uma caneta e fazer um desenho super bonito, enfim. Você pode falar mais um pouquinho sobre isso? Eu acho que tem uma parte principal da resiliência que é sobre as emoções. Ensinar a criança a lidar com frustração, principalmente, né? Mas eu acho que a gente envolve outras emoções também, né? Porque é frustração, raiva, às vezes medo, impaciência, né? Vem umas coisas junto. Primeiro é dar lugar para essas emoções, né? Coisa que é isso, às vezes a gente não sabe muito bem como fazer, né? A gente fala um pouco disso, porque a gente não aprendeu a lidar com essas emoções, então deixa eu ver como que eu lido com essa criança que está com raiva, frustrada, etc., né? Eu gosto muito de pensar em conversas para que essas emoções tenham um espaço dentro de casa, né? Acho que independente se o objetivo é resiliência ou não, mas acho que, enfim, é sempre poder conversar sobre as emoções, independente do que for. E eu acho que a gente também precisa expressar essas emoções nas conversas do dia a dia, porque é isso, né? A maioria dos adultos você fala para o seu filho que você está triste, você fala que você ficou brava no trânsito, né? Às vezes a gente fala, não, e aí o filho acha que as emoções são inadequadas, porque os adultos não sentem nada, os adultos lidam desse jeito e só eu que sinto as coisas, né? Então, isso é uma coisa importante, a gente dá espaço. A resiliência, ela vem junto com isso, porque resiliência é sentir frustração. Resiliência é poder ficar entediado. Resiliência é sustentar a raiva que não posso pegar o tablet, sei lá. É um passo muito grande. Regulação emocional, no geral, é uma coisa super importante para a geração que está vindo e, enfim, a gente aprendendo em paralelo, né? Então, assim, as crianças têm acesso a informações muito rápidas, às coisas muito rápidas, então elas querem que tudo aconteça muito rápido, né? Eu quero assistir a estreia do filme tal. Na semana seguinte já tem nos streamings, né? Nas plataformas para você assistir. Não precisa ir no cinema, pegar fila e ficar na expectativa, comprar o ingresso né? Então, eu acho que isso é uma coisa para a gente treinar a paciência, treinar, esperar, não precisar preencher todo o espaço vazio, né, com algo produtivo, porque às vezes a criança tem uma agenda, né? Ajudou karatê, balé, não sei o que, natação, nanana. E ela também não tem espaço para descansar. Então, eu acho que a gente precisa prestar muita atenção nisso, de como que está a agenda, porque às vezes a agenda já é uma coisa muito apressada, né? Horário tal, e cobranças, e provas, aí tem que estudar, aí chega em casa, tem que tomar banho, jantar, escovar o dente, né? Não tem um tempo para ficar. Então, assim, tem uma parte que é responsabilidade nossa, de dar esse lugar para o tédio, sei lá, controlar tempo de telas. Eu acho que talvez não dê para ser 0 telas, porque, enfim, envolve questões sociais também, né?
É nesse lugar, dar conta das emoções, frustração, tédio, diminuir a agenda da criança e lidar um pouco com o tédio sem ter que preencher com nada, sem ter que performar nada. É que eu vejo muito isso, né? Se for performar, eu acho que é muito isso, né? Acho que a palavra desse momento que a gente vive agora é muito performar. Aí performar. E aí eu tive contato com algumas pessoas, algumas famílias, que dessas agendas muito cheias, que vem dessa coisa do performar. E aí me dá um pouco de agonia, de angústia mesmo, porque eu fico, essa criança não descansa em nenhum momento dá pra dar uma relaxada, porque eu tive uma agenda muito cheia quando criança, então acho que pela experiência que eu tive, então eu acho que eu já consigo ver que, tipo, pro Enzo eu não quero a mesma coisa. Mas também, que nem você falou da questão social, pai e mãe trabalhando hoje em dia, você também não consegue ter zero tela, tem também muitos espaços. Exato. E aí é difícil, né, a gente conseguir equilibrar, assim, não sei se essa seria a palavra, mas conseguir dosar e conseguir encaixar as coisas, tipo, é uma dança que você faz mesmo, né? Tipo... É uma dança que faz. E aí, por isso que eu acho que tem uma parte que é particular, né? De cada família, de cada necessidade que está envolvida, do tempo, porque deixar a criança no tédio tem uma parte que é nossa, né? A gente que tem que estar lá. Com certeza. Ativo, né? Dando conta do tédio. Não, nós vamos ficar entediados aqui, né? Isso é que a gente consegue ficar no tédio, né? Tipo, você vai nesse lugar. Tipo, não é? Eu consigo ficar aqui. É um exercício grande. É que é um exercício de muita presença, né? Sim. E o que hoje acho que falta muito essa presença. Então, você tem o celular o tempo todo ali na mão. Você tem um tempinho, pega o celular e já tá lá, tipo, resolvendo as coisas, vendo, enfim. Porque a gente também preenche. Como é que a gente exercita, né, isso com eles? Tipo, exercitar, justamente isso, exercitar com eles essa questão do tédio, né? Eles ficam entediados, a gente também. E é muito difícil isso. Pra gente que vem também, acho que essa coisa do fazer, e tipo, a gente tem valor no fazer, então é muito difícil você desacelerar e falar assim, tá tudo bem, fica aqui, a tua cabeça tá certa. E aí você fica assim, não, tá tudo bem ficar aqui. Falando mais importante. Essa questão de regulação emocional, existem técnicas e tudo, ferramentas, mas tem algum livro que você indica para as mães que querem aprender ou, enfim, que querem conhecer um pouco mais e ter acesso a essas ferramentas? Regulação emocional é você estar com a emoção, é você sustentar a emoção, independente de quem seja, a minha. Né? Se eu tô triste, deixa eu ficar triste aqui, vamos ficar tristes e você aguenta a minha tristeza comigo. Exato. Né? Não é assim, não fica triste não, né? É difícil? É difícil, porque às vezes incomoda, você fala, meu Deus, eu acho que eu preciso fazer alguma coisa. Ai, meu Deus, você tá chorando. Ai, meu Deus, não para de chorar, né? E o que eu tenho que fazer? Não tem que fazer nada, você tem que ficar junto. Então, quando a gente fala de regulação emocional, a gente está falando disso, né? Não necessariamente de técnicas. As técnicas ajudam, né? Respiração, meditação, mindfulness, enfim, se vocês quiserem, tem aí. Elas ajudam a gente a olhar para as emoções, a sentir a emoção. Não é pra gente se livrar da emoção. Ai, tô com raiva, ai, deixa eu meditar para a raiva passar. Não é isso. Sim. Né? Regulação emocional não é isso. Regulação emocional é eu aceito minha raiva, eu tô com raiva disso, eu não fui ouvida, me senti injustiçada, sei lá. Então, isso é dar lugar para raiva. E às vezes você compartilha e o outro valida ou não. Às vezes assim, pra quê? Deixa pra lá, raiva disso. Não foi por mal, né? Esquece. Ameniza, né? Geralmente a gente encontra um lugar de invalidação, né? Não tem alguém que fala, tá com raiva, sei, eu te entendo. Pode ficar com raiva, vem cá, segura minha mão. Tô aqui com você. Tá tudo bem sentir raiva, entende? É difícil se achar esse lugar. Isso é regulação emocional, basicamente. É isso, mas é assim, existem livros de mindfulness,
mais né, de técnicas de respiração, a própria meditação, às vezes no Spotify mesmo, você procura lá, tem vários áudios, mas eu indicaria livros sobre as emoções, na verdade. Para falar de regulação emocional, a gente tem que falar de emoções. Sim, sim. Tem livros infantis, né, na verdade, que servem pra gente. Tem o Emocionário, tem o Eu Sinto Tanto, que também fala de várias emoções. Tem os livros de raiva, principalmente, né? O Birra Colorida, Dino, Davisauro, todos de raiva com crianças, mas que servem para a gente também, porque quando você lê a orientação para os pais, quando você lê, você fala, tá, entendi. Tem parte minha aqui também, Sim. né? O Emocionário eu tenho, aí eu até, para falar por experiência própria, assim, eu esperei um pouco o Enzo ser alfabetizado. Porque esse é bem difícil. Porque ele é tem complexo. texto, ele é mais complexo e tal. Bom e aí saber. eu deixei lá porque eu falei, que aí eu me interessei. Eu comecei a ler, porque eu achei muito interessante. Aí eu falei, eu vou esperar um pouco para ele estar alfabetizado, que aí ele começa a ler. Aí, uns meses atrás, eu vi ele pegou o livro, porque estava lá, ele pegou o livro e começou. Mãe, lê para mim. E ele gosta que a gente, né, lê e tal. Falou, lê para mim. Aí eu comecei a ler de novo. Eu falei, nossa, que complexo. E ele se interessa por esses sentimentos ruins, assim, tipo, negativos que a gente fala. E aí ele fica, nossa mãe, mas é isso? E aí é interessante ver como a criança vai com a curiosidade e o interesse, porque eu ficava meio preocupada. Falei, nossa, mas ele vai ler sobre isso? Será que vai estar tudo bem? Mas é um cômodo meu, né? Aí eu olhei e falei, não, é curiosidade. É interesse. Aí eu só fui perguntando, ele, não mãe, é porque Aí ele começou a falar, eu falei, nossa gente, é tão diferente, tipo, de como a gente vê. E aí a gente lê pra eles, mas na verdade a gente tá lendo pra gente, né? É pra gente. E aí o Emocionário eu acho legal, que ele é muito completo. Ele tem muita coisa, então eu gosto bastante. Obrigada por você estar aqui, por você compartilhar toda a sua história, a sua jornada, todo o seu conhecimento aqui. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Ter você aqui. Foi um prazer enorme. Adorei o nosso papo. Que legal. E que a gente possa ter outras conversas, outros momentos também. E aí eu queria agradecer a você que está aqui com a gente, pela sua atenção, pelo seu tempo. Não se esqueçam de se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo e a gente se vê numa próxima. Beijos. Tchau.